Olá, dando continuidade então ao nosso curso de Primavera P6 Professional, eu vou iniciar então, finalmente, a aula de avanço. Essa aula de avanço é uma das aulas mais importantes porque é o dia a dia do planejador. Então, ele precisa entender bem o que ele está fazendo para que ele possa fazer um bom serviço de avanço nas atividades do projeto. Porque existem várias formas de dar avanço. E não existe uma mais certa do que a outra. O planejador vai ter que analisar, identificar qual o melhor tipo de avanço, aquela que melhor representa a sua necessidade. Vou dar um exemplo clássico, né? Nos projetos da Petrobras, principalmente projeto de parada, sistema de parada, aquele sistema em que o projeto faz uma parada em uma unidade. Essa unidade, cada hora parada, custa uma fortuna. Então, essa manutenção que é feita, que é obrigatório para fazer, ela precisa ter as horas e os dias contados, porque cada hora é uma fortuna de que ela fica parada. Então, normalmente o planejamento é feito com muita antecedência, com muito cuidado, e quando começa a fase de execução do projeto, cada hora é contada. Então, o que é importante neste projeto? É o tempo que leva para terminar cada atividade. Então, o que conta nesse projeto é o tempo que você precisa para poder terminar as atividades. Ela tem que estar dentro do tempo previsto. Então, nesse tipo de projeto, o avanço pela duração é o mais recomendado. Por quê? Porque o fiscal chega na execução do projeto, lá na execução da tarefa, normalmente ele pergunta assim, quanto tempo vai levar para terminar essa atividade? Ela estava prevista para terminar 2 horas da tarde, né? De manhã, você vai começar a atividade de manhã e ele está vigiando se você vai terminar dentro do prazo. Então, para ele, o importante ali não é o quanto que você já fez, e sim quando que você vai terminar. Então, esse é um tipo de avanço pela duração. Então, no nosso primeiro exemplo, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar o avanço pela duração. Se você reparar aqui na tela, eu tenho o avanço pela duração, o avanço pela unity, o avanço pelo físico com steps e o avanço físico sem os steps. Todos os 4 projetos são iguais. Vou mostrar para vocês que no final vai dar tudo a mesma coisa, tá? Mas, para efeito de controle, o tipo de avanço é que vai te ajudar a determinar a melhor forma de avanço do seu projeto. Então, vou fazer o seguinte, vou abrir esse projeto aqui, a duração, e vamos analisar. Primeiro, esse meu projeto aqui, eu tenho apenas 3 atividades. Eu coloquei pequenininho para poder mostrar de uma forma mais simplificada o que significa o avanço de cada tipo daqueles lá. Tá? Esses 2 casos aqui, ó, a primeira atividade e a última, elas são do tipo marco. Marco de início e marco de fim. Marco não vai levar em consideração o tipo de avanço, porque o marco ele só quer saber se começou ou se não começou, se terminou ou se não terminou. Não tem 20% de avanço num marco, não existe isso. Então também não tem tipo de avanço. Certo? E a mesma coisa o marco de fim. Mas antes de dar avanço no marco, o que eu vou verificar? Vou mostrar para vocês aqui onde ficam esses tipos de avanço. Aqui em General, na minha General, eu tenho aqui o tipo de avanço. Recent Complete Type. Então, neste caso aqui do marco, não vou usar tipo de avanço, vou usar o tipo de avanço na atividade. E aqui eu marquei o avanço pela duração. Então, como expliquei para vocês, eu tenho 4 tipos, sendo que o físico é dividido em 2, com step e sem step, por isso que são 4. Bom, e antes de começar, aqui eu vou deixar por duração, e antes de dar avanço aqui no marco de início, eu vou fazer o seguinte, eu vou andar com o data date, porque o data date, a gente deve evitar dar avanço no futuro. Eu não dou avanço, se hoje está marcando aqui no dia 16, eu não posso dar avanço no dia 17, dia 18. Só posso dar avanço para trás.
sendo que o Primavera aceita. Se você der avanço no futuro, ele aceita. Tá? Então, para evitar esse erro, eu venho aqui no projeto e altero o data date por uma data no futuro. Vamos colocar aqui segunda-feira, como se hoje fosse segunda-feira, às 8 horas da manhã, e eu vou informar se essa atividade, dia 16, se ela foi executada ou não. No caso do marco, basta eu apenas identificar aqui que ela foi iniciada. Só marco aqui. A primeira coisa que eu faço, depois que eu coloco o data date, é marcar. E observa aqui, a linha azul já caminhou. Caminhou, mas não executou o cálculo. Não fiz o schedule. Só marquei o data date. Então, start, pronto. Já foi dado avanço na atividade marco de início. Então, a partir desse momento, essa data aqui, primeiro eu tenho que confirmar. Ela está correta. O Primavera, ele só faz cálculo de datas que não foram executadas. Ele faz uma previsão. Atividades que foram executadas, a data e a hora é responsabilidade minha. Sou eu que estou dizendo que essa atividade foi iniciada. Então eu devo identificar também o dia e a hora que ela foi iniciada. Eu vou dizer que ela foi iniciada no mesmo horário previsto. Então não vou mexer nessa data e hora de início. Então, essa atividade acabou, não tem mais nada a fazer. Agora vamos para a próxima atividade, que é a atividade A. A atividade A, ela tem uma duração prevista de 5 dias. Então, ela deveria ter começado na sexta-feira, no dia 16, às 8 horas. E hoje é dia de fechamento, hoje é segunda-feira, eu tenho que identificar. Bom, inicialmente, ela estava prevista para terminar no dia 22. Então, eu preciso identificar. Essa atividade foi iniciada? Se foi iniciada, eu marco aqui que ela foi iniciada. Então, eu vou dizer que ela foi iniciada. Quando eu fiz isso, ele imediatamente colocou nesse campo aqui a data de início, que esse campo aqui refere-se à data de início. Colocou uma letra A ali, no start, que é a data de avanço. E essa data aqui do start também refere-se à data de início. Quando está a letra A, significa que esse início foi realizado. Quando não tem a letra A, é um início previsto. Então, agora, como eu avanço pela duração, eu devo informar ele quanto tempo falta para terminar essa atividade. Tá? Então, ela estava prevista para terminar no dia 22. E o campo que eu devo mexer é esse aqui, ó, remaining. Remaining é quantos dias faltam para terminar essa atividade. Dado, não é o que eu já fiz, não é o Acto. O Acto nem deixa eu mexer aqui. Tá? Eu tenho que informar neste aqui, ó, quantos dias faltam para terminar. Se hoje já é 19, já caminhou um dia útil, né? Então, teoricamente, para que eu mantenha a minha previsão de terminar no dia 22, eu tenho que dizer que ainda faltam 4 dias para terminar. Quando eu coloco 4 aqui, ele já faz o cálculo de avanço em 20%. Repara, não fui eu que disse para 20%. Eu só disse que faltavam 4 dias. Tá? Ele fez o cálculo. Em cima desses 4%, em cima desses 5 dias previstos. Então, ele calculou 20% de avanço. Certo? Então, o cálculo do avanço, da duração, você não informa o percentual. Você informa quantos dias faltam ou quantas horas faltam para terminar essa atividade. É esse o cálculo, o avanço pela duração. Por último, depois que você avançou todas as atividades, aí sim, você vem lá no Schedule, dá um avanço nele, e ele vai efetuar o avanço dessas atividades aqui. Agora, só uma curiosidade. Eu vou vir aqui, antes de clicar no Schedule, eu vou vir aqui nos recursos e observa, primeiro, se vocês quiserem dar uma congelada na tela aí, utilizar esses campos aqui, ó, são os campos que eu utilizo para dar avanço. Eu vou até clicar com o botão direito aqui e mostrar. Utiliza esses campos aqui para dar avanço. Tá? Congela a tela aí e coloca essas colunas aí. Depois que você fizer isso, vamos analisar isso aqui. Ó. Essa atividade aqui, ela tinha 5 dias de avanço, 5 dias de duração, trabalhando 8 horas por dia, total de 40 horas, né? 5 vezes 8, 40.
já foi executado 8 horas, então tem 32 horas para terminar essa atividade. Isto aconteceu porque eu dei um avanço de 20%. Na verdade, eu dei um avanço de 4 dias faltantes. Vamos dizer que não fosse 4 dias. Não, errei, não é 4 dias. Vamos dizer que, de repente, eu descobri que eu posso terminar antes do prazo. Hoje, segunda-feira, falei, não, eu acho que meu ritmo está indo bem, vou terminar antes do prazo. Nada impede que eu chegue aqui, não. Eu acho que vou terminar um dia antes. Vou colocar aqui 3. Imediatamente, ele já refez o cálculo aqui de 40%. Tá? 40% em cima dele. Por que eu posso fazer isso? Porque eu ainda não efetuei o cálculo, o schedule. Então, eu posso fazer isso. Agora sim, eu vou chegar aqui e vou apertar o schedule. E ele vai me determinar qual é a data prevista de término dessa atividade. Se tratar de uma atividade só, está fácil para a gente entender. Numa quantidade grande de atividades, né, você pode ficar meio confuso. Por isso que eu utilizei um cronograma bem pequenininho. O gráfico que aparece aqui, então a linha azul está aqui, que é o meu data date. À esquerda da linha azul, essa linha tem essa barra azul aqui, que refere-se ao serviço que foi executado. E o que está para frente é o serviço que falta para terminar. Então, esse avanço aqui está dizendo que, provavelmente, esse meu projeto vai terminar no dia 21/9, um dia antes do previsto. Por quê? Porque eu estou com uma produtividade boa. Eu disse para ele que eu vou terminar um pouco antes. Então, independe do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, eu estou dizendo que eu vou terminar no dia 21. Então, esse tipo de avanço, ele é assim. Ele está preocupado com a data que você vai terminar aquela atividade. E depois ele faz o cálculo restante. Correto? Então tá. Agora eu vou terminar essa aula e na próxima aula nós vamos ver um outro tipo de avanço. O avanço pela Unity. Logo.